que torcem para as organizadas do Flamengo. As organizadas do Flamengo não torcem para o Flamengo. E aí é isso, aí aperta ali, vai ter um jogo grande, vai juntar as organizadas, e aí... o que me pega... E aí, já que a gente entrou nesse tema... O que acontece? No Maracanã, o Flamengo tem várias organizadas. Cada uma puxa a sua música. E aí, meu amigo, aí você canta o que você quiser. Um canta uma coisa, outra coisa. E aí, quando tem um jogo grande, um jogo importante, elas se juntam. Ou seja, eu sei que eu atrapalho. Eu sei que eu tô atrapalhando o clube, mas eu não tô nem aí. Quando precisar, aí eu dou a moral de não atrapalhar o Maracanã. Eu sou obrigado a fazer uma pausa aqui, porque ele tá falando que as organizadas do Flamengo atrapalham. Depois eu vou falar com mais calma aqui, a gente vai seguir com o corte, mas só uma pequena correção, tá? O Simões, atrapalha quem vai pro Maracanã e não canta. Quem vai pro Maracanã e fica tirando selfie, fazendo dancinha de TikTok no meio do jogo. A organizada que faz as letras, que cantam, fazem coreografias, mosaico, eles não atrapalham. Mas eu tenho mais críticas a ele, eu vou chegar lá. Então, assim, é uma conjunção de coisas. A real torcida do Flamengo não passa na porta mais do Maracanã, que é um projeto do BAP, é um projeto do Landim, é um projeto de elitização. Assim. Não se engane. A questão não é sobre ganhar o máximo de dinheiro possível. A questão é trocar o público do Maracanã. Isso é evidente. Evidente. Porque Flamengo e Madureira agora no domingo. No domingo tinha 22 mil pessoas. Era querer ter o Maracanã cheio, você enche o Maracanã assim, a qualquer momento. Se jogar o Sub-20, o Maracanã vai estar lotado. Porque tem uma demanda inacreditável de pessoas que sonham em ver o Flamengo no Maracanã. Isso já não faz mais parte. Então é um projeto de elitização claro, que começou com o Landim lá em 2003, assim, Grupo Bandeira, mas ainda era um pouquinho menos, com Landim, BAP, assim, é um processo claro de elitização que destruiu qualquer chance da torcida do Flamengo voltar a ser atuante. A torcida do Flamengo acabou. Então, eu tenho algumas críticas aqui para fazer com relação... Vamos começar por partes. As organizadas do Flamengo atrapalham. Cara, não atrapalham, tá? Debaixo de chuva, ficaram a madrugada inteira de ontem preparando um mosaico, festa, com balão, com as bandeiras. Não atrapalham, tá? O torcedor comum não faz isso, nem a obrigação do torcedor comum. Mas se não tiver organizada, a festa não acontece. Ponto. Número 2. 99,9% das músicas que você canta no Maracanã são criadas pelas organizadas. Pois é, rapaziada. Muita gente não leva em consideração isso. Ele não levou em consideração. O torcedor comum não vai fazer letra de música, não vai. Raramente um ou outro torcedor que vai viralizar cantando alguma coisa, mas no geral a letra que você canta no Maracanã ou em qualquer outro estádio, ela é rascunhada pelas organizadas. E elas só popularizam porque as organizadas cantam ali o tempo todo. Eu acho que quem atrapalha, de verdade, repito, são os torcedores que não cantam. Mas se você pagou R$300, R$200 no ingresso, você faz o que você quiser. Mas eu me incomodo muito mais com um cara que não canta, que não sabe a letra, que só fica no dale, 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 o, e muito mal puxa uma outra música. Mas também tem mais críticas às organizadas, tá? Não é só críticas ao Simões, não. As organizadas, de fato, cada uma puxa a sua música e isso atrapalha. Se você tá no setor norte, você vê cada um cantando uma coisa e é chato. Isso é ruim mesmo. Isso é um problema a ser resolvido entre as organizadas do Flamengo. Só que é um fenômeno que passa na torcida do Flamengo, até por ela ter muito torcedor, e tem muito organizada. Tem muitos clubes que tem bem menos organizadas. Você vai ter o Fluminense ali, as duas principais, no Botafogo 2, 3 principais, no Vasco 2 ou 3 no máximo. No Flamengo você tem 7. Você tem a Império, você tem a Torcida Jovem, você tem a Raça, você tem a Urubuzada, a Flamanguaça, você vai ter ali a Falange, enfim, vai ter inúmeras organizadas. Me perdoe se eu esqueci de alguma. E isso é proporcional ao tamanho da torcida, então naturalmente você vão ter grupos ali que não conversam, são grupos entre si. E isso de fato é um problema a ser resolvido. Agora, com relação à elitização, concordo 100%, isso é verdade. O ingresso se é R$300, porque não é só o ingresso, né? Como que você vai para o Maracanã? Você vai gastar R$50 de Uber para ir e para voltar, é R$100. Você vai comer alguma coisa no Maracanã, por baixo, 20, 30, 40, R$50. Você vai tomar um negócio, dobra esse valor. Se você for sozinho, se você for acompanhado, levar namorada, esposa, levar os filhos, vai aumentando o cálculo. Rio de Janeiro está chovendo desde o começo de janeiro, então as coisas ficam mais difíceis de se chegar, o transporte é mais difícil, o Uber é mais caro, tem menos ônibus, o trem funciona pior, as coisas são difíceis, o Rio de Janeiro é um estado perigosíssimo, muitas pessoas moram longe do Maracanã, boa parte da torcida do Flamengo
mora na Baixada, mora na Zona Oeste, mora bem distante dali, 1 hora, 40 minutos do Maracanã. Então existe um deslocamento, mas nem de longe a torcida do Flamengo acabou, tá? Eu acho que ele entra em contradição dizendo que o torcedor raiz do Flamengo nem pisa no Maracanã. Basta ver as organizadas que estão lá, mas de fato existe um público muito diferente. E é um público que também conversa com a geração atual, né? Muita molecada nova, muita mulher no estádio, muito senhor de idade voltando a frequentar o Maracanã, coisas que em tempos passados eram bem raros de se ver. Então, hoje em dia, a gente tem um público bem mais democrático, digamos. E isso reflete, claro, no perfil do torcedor. Se você tem 60 mil pessoas no Maracanã, onde 5 mil cantam, que são as organizadas, e 55 mil estão curtindo o espetáculo, isso é reflexo do comportamento do torcedor atual, que é muito mais consumidor do que torcedor. E isso está acontecendo com a torcida do Flamengo, vai acontecer com as outras também, proporcionalmente no tamanho de suas torcidas. Como o Flamengo lota o Maracanã, assusta mais, porque tem muita gente, o estádio está cheio, mas não está um caldeirão. Outros times que não lotam, a exemplo do Fluminense, e não é uma crítica, é uma constatação, o Fluminense joga para 20 mil, 30 mil no Maracanã. O efeito é bem menos, porque o Maracanã já está vazio, só está cheio pela metade. Então é bem menos proporcional, você se assusta menos de ver a torcida do Fluminense não cantando. Então eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Enfim, vou ficar por aqui, concordo em partes com o Simões, mas eu acho que ele exagera ao dizer que a torcida do Flamengo acabou. E eu repito aqui, não é uma defesa de organizada, é apenas uma constatação de um cara que vai para o Maracanã e que acompanha os jogos do Flamengo também.